queridos alunos, queridos professores presenciais. Temos mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e hoje temos uma aula bastante interessante. Vamos ver? Nossa aula nós temos como objeto de conhecimento humanismo, Gil Vicente, detalhamento, o estudo do estilo da produção literária dos textos do período conhecido como humanismo, com especial ênfase ao teatro de Gil Vicente. Vamos para a nossa aula? Muito bem, a aula de hoje é sobre humanismo. Na aula anterior vocês viram um pouco de literatura, um pouco do pensamento da época e agora, na sequência, nós vamos ter humanismo. Gil Vicente e a revolução do teatro português. Humanismo. O humanismo nasceu na Itália durante o século XIV. Portanto, um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Por isso, o resgate dos valores da antiguidade clássica que ele empreendeu ocorreu em um ambiente ainda marcado pela forte religiosidade medieval. Vocês viram isso, né? Que a igreja nesse período estava dando palpite, resolvendo, questionando e determinando as ações de todas as pessoas da sociedade. Esse movimento intelectual e artístico foi fundamentado no antropocentrismo. Se no trovadorismo, na época medieval, o que reinava era o teocentrismo, Deus como centro de tudo, agora as coisas começavam a mudar. O homem torna-se centro de tudo, mas nós vamos descobrir por quê, né? Vamos vendo assim, na sequência, por que o homem começa a se sentir o centro de tudo. Então, isto é o antropocentrismo. Dessa forma, realizou um afastamento do teocentrismo no medieval, que se baseava na fé em Deus. Assim valorizou a ciência e, ao resgatar os valores clássicos, também hedoísmo, buscando o prazer, em oposição ao martírio religioso. Se naquela época do medievalismo Deus era centro de tudo, ou existia céu ou inferno e as pessoas estavam sempre angustiadas porque tudo era pecado, então já no antropocentrismo nós começamos a perceber que com a ciência começa a desenvolver, também nós vamos ver que com a invenção da imprensa por Gutenberg, um alemão, começa-se a se divulgar a literatura, mas o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Então, a partir daí, o homem começa a vai ter oportunidade de conhecer as artes, vai ter a oportunidade de ler, e isso traz o homem a uma reflexão. Então, ele começa a perceber que não é tudo aquilo que se falava no antropocentrismo, né? Então, o homem começa a tomar decisões, começa a sentir a necessidade de se valorizar, de ter seu valor. Ele começa a perceber que ele pode determinar, que ele pode resolver, que ele pode escolher, independentemente de religião, né? Então vamos continuar e ver sobre Gil Vicente. Gil Vicente é a pessoa central do humanismo. Por quê? Ele é um autor de teatro, nascido em Portugal no final do século XV. Ele escreveu seus textos dramáticos entre 1502 e 1536. Portanto, sua carreira bem-sucedida ocorreu durante os reinados de Dom Manuel, que foi de 1469 a 1521, e de seu filho Dom João III, que foi de 1502 a 1557. As peças de teatro vicentinas possuem caráter moralizante, além de apresentarem sátira social e temática religiosa. É aí um misto, né? Aí nós vemos que tem um misto de religião com sátira. Ele faz uma sátira também das questões sociais. Embora tenha vivido em pleno Renascimento, Gil Vicente não se deixou afastar pelas concepções humanísticas do período.
retratando por meio de suas peças os valores populares e cristãos da vida medieval. Então, ele estava à frente de seu tempo. Ele já não estava mais, ele viveu num período bem depois do trovadorismo, da era medieval, mas ele ainda estava com suas raízes nesses valores cristãos. E ele vai retratar isso na arte que ele vai produzir. Seu teatro é caracterizado como primitivo e popular, embora tenha surgido no ambiente da corte, com a finalidade de servir ao entretenimento nos serões oferecidos ao rei. A produção de Gil Vicente também se deu por meio de poemas, ao estilo das cantigas dos trovadores medievais. Lembram que nós estudamos lá atrás, no trovadorismo, as cantigas dos trovadores? Então, Gil Vicente tem essa raiz, ele tem esse pé lá no trovadorismo, lá na era medieval. Então, a arte dele vai refletir essas características e nós vamos perceber isso. Vamos ver as características, então, das obras de Gil Vicente. Sátira social. Então, o que é uma sátira? Nós vimos lá no trovadorismo que existiam as cantigas satíricas, lembra? De maldizer, né? Nós vimos que tinha uma forma de ridicularizar alguém ou ofender alguém direta ou indiretamente. Lembraram? Isso mesmo. Então, ele faz de uma forma, ele faz a obra dele, teatral, de uma forma que ele vai satirizar as pessoas da sociedade. Nós podemos comparar com alguns programas que nós já tivemos na TV aberta, que também faz sátiras, né? Da classe política, da situação no Brasil, de alguma situação em particular. Então, os programas são satíricos para ridicularizar ou então satirizar situações. Então, Gil Vicente também usava de sátira no teatro que ele produzia e toda a obra que ele produzia. Vamos ver mais as características. Uso de alegorias. Alegoria, nós podemos ver que é usar instrumentos, usar pessoas, usar animais, contando uma história, mas relembrando de outra história. Temática religiosa. Tem o pé lá na religião ainda, o Gil Vicente, né? Texto escrito em versos. Então, a obra dele escrita, que não era teatral, era em versos, poemas, mas também a obra que ele faz para ser ensaiada e encenada no palco, que são as peças teatrais, também são escritas em versos, e tem a questão das palavras, das rimas. Então, é muito interessante a obra dele, porque é muito bem trabalhada a estética. Teatro moralizante e pedagógico. Então, qual era o objetivo de Gil Vicente para fazer essas peças teatrais, essas obras? Ele tinha um cunho moralizante e também pedagógico, queria ensinar alguma coisa, né? Ainda vemos aí um pé na religiosidade, quando se fala em aprender, em ensinar e moralizar. Exaltação das virtudes humanas, condenação dos vícios da sociedade, crítica a indivíduos corruptos da igreja, personagens de caráter popular. Então, vemos aí que tem sempre uma questão aí, uma linha aí que leva à religiosidade, né? Gil Vicente é considerado o criador do teatro, né, pessoal? Por isso que ele está em destaque no período do humanismo. Naquela época, as pessoas eram quase todas analfabetas, nós vimos isso lá no trovadorismo. As pessoas eram analfabetas. Então, uma forma de se ensinar, uma forma de se levar o conhecimento à massa popular era através de encenações, do teatro. A partir do momento que foi inventada a imprensa por Gutenberg, a maior parte das pessoas que eram analfabetas buscaram conhecimento. A partir daí, então é divulgada a literatura, é divulgado o que estava escrito na Bíblia, que anteriormente era proibido de se ler. Só quem tinha acesso à Bíblia até então eram as pessoas que eram do clero, da igreja. A partir da imprensa, da invenção da imprensa,
as pessoas começaram a buscar conhecimento. E aí é que vem o antropocentrismo, o homem como centro das coisas. O homem pode decidir, o homem pode escolher, ele pode tomar atitudes por ele mesmo, né? Continuando. Então ele foi considerado o criador do teatro português, e isso porque ele fundou uma tradição teatral em Portugal. E tudo indica que o autor não se restringia apenas a escrever peças, mas também atuava nelas e dirigia os atores. É o homem polivalente, né? É o artista, é o escritor polivalente. O teatro vicentino apresenta características condizentes com a corte portuguesa da época e contém uma forte crítica moral a determinados costumes e atitudes que o dramaturgo verificava em seu tempo. Assim como na época dele, hoje nós percebemos também que a produção textual, que a produção literária, a produção teatral, produção musical, tudo vem refletir aquilo que a pessoa vive naquele momento. Hoje nós vemos isso também na nossa música, na nossa arte, no teatro. Nós vemos retratado a situação que nós vivemos, não é? Assim, é o teatro, sobretudo moralizador, apesar de apresentar alguns elementos que incomodaram a igreja depois de 1536, ok? Então vamos ver aí. O que era auto? Auto é um gênero que surgiu na Idade Média. São textos curtos de temática cômica e geralmente formados por um único ato. Então nós podemos lembrar do Auto da Compadecida. Não sei se vocês já viram, mas se tiverem oportunidade, vão pesquisar. Auto da Compadecida é um tipo de teatro, um tipo de literatura do tempo medieval. Então traz uma história, uma temática cômica e formada apenas por um ato. Alegorias são imagens que servem de símbolo às interpretações como representações de uma situação ou de um setor social. E farsa é uma pequena peça cômica popular de concepção simples e de ação trivial ou burlesca, em que predominam gracejos, situações ridículas, etc. Tá? Então, nós já vimos o que é auto, o que é alegoria, o que é farsa. Vamos continuar para nós vermos sobre as obras de Gil Vicente. Agora nós vamos ver o que Gil Vicente escreveu. Vamos ver. Gil Vicente escreveu poemas e obras de dramaturgia, autos e farsas, que já sabemos o que é, um auto e uma farsa, das quais merecem destaque. Vamos ver. Monólogo do Vaqueiro ou Auto da Visitação. Temos também Auto Pastoril Castelhano. Temos Auto dos Reis Magos, Auto da Barca do Inferno, Auto da Barca do Purgatório, Auto da Barca do Paraíso, Auto da Sibila Cassandra, Auto da Festa, Auto da Índia, Auto de Inês Pereira, Farsa de Inês Pereira, ok? Então, temos aí uma porção da obra de Gil Vicente, todos autos, né? Aquela peça curta, com sátira e também de apenas um ato, com o propósito de moralizar, o propósito de mostrar as fraquezas da classe social. Vamos ver o Auto da Barca do Inferno. Então, o Auto da Barca do Inferno é a seguinte: a cena passa-se num porto e, portanto, um dos barcos vai em direção ao céu e o outro para o inferno. A maioria dos personagens vão para a barca do inferno. Durante suas vidas não seguiram o caminho de Deus, foram trapaceiros, avarentos, interesseiros e cometeram diversos pecados. Por outro lado, quem seguia os preceitos de Deus e viveu de maneira simples, vai para a barca de Deus. São eles, Joane, o Parvo e os 4 cavaleiros. Esses personagens não representam indivíduos definidos, mas sim tipos sociais, tá? Tipos sociais.
ele vai representar aí o comportamento das camadas sociais, como nós vamos ver. Nessa peça, por exemplo, não tem características psicológicas particulares, servem como espécie de modelo para exemplificar qual era, segundo Gil Vicente, o comportamento de determinados setores da sociedade da época. Por isso podem ser denominados personagens alegóricos, compreendem? Então, vamos ver que nesta peça, por exemplo, um fidalgo com um pajem e uma cadeira são uma alegoria para toda a nobreza ociosa de Portugal. Percebem? Então, as alegorias. Vamos ver. Personagens e seus pecados. Diabo, capitão da barca do inferno. Então, a alegoria, o capitão da barca do inferno, está representando aí o diabo. Quem está representando o anjo é o capitão da barca do céu. Temos mais. Então, nós temos fidalgo. Quem é que está representando o fidalgo? O tirano e representante da nobreza. Teve uma vida voltada para o luxo e vai para o inferno, né? E temos onzeneiro, homem ganancioso, agiota e usuário. Ele, por ter sido um grande avarento na vida, vai para o inferno. Também temos o personagem sapateiro, que vai representar homem trabalhador, mas que roubou e enganou seus clientes. Assim, ele também vai para o inferno. Temos mais um personagem, que é o frade, uma espécie de padre, né? Representante da igreja, que vai para o inferno. Isso porque ele tinha uma amante, Florença, e não seguiu os princípios do catolicismo. Olha o pé aí lá no teocentrismo, né? Como Deus, como todas as coisas, religiosidade exacerbante, não é? Próximo personagem, Brígida Vaz, alcoviteira, fofoqueira, condenada por bruxaria e prostituição, que vai também para o inferno. Temos também o judeu, personagem que foi recusado pelo diabo e pelo anjo. Aí ficou feio, hein? Ficou difícil. Ele foi recusado pelo diabo e pelo anjo, por não ser adepto ao cristianismo. Por isto, por fim, ele vai para o inferno. Então, temos o corregedor e procurador, representante da lei. Ambos vão para o inferno, pois foram acusados de serem manipuladores e utilizarem das leis e da justiça para o bem e interesses pessoais. Olha aí o perigo, não é? Então, nós vemos esses personagens, eles representam as camadas sociais. Aí a gente começa a lembrar da nossa camada social também atual, né? Contemporânea. Cavaleiros. Quem são os cavaleiros aí no caso? Grupo de 4 homens que lutaram para disseminar o cristianismo em vida. Portanto, são absolvidos dos pecados que cometeram e vão para o céu. Até que, enfim, encontramos alguém que vai para o céu, né? Porque eles estavam levando o evangelho, levando o conhecimento às pessoas. Eles pecaram, mas foram perdoados porque procuraram fazer as coisas certas. Então, vocês percebem que nesse alto da barca do inferno tem todos esses personagens. O alto da barca do inferno é uma peça curta de apenas um ato. Outras peças, para vocês entenderem melhor, outras peças, por exemplo, uma peça teatral moderna, ela é formada de 3, 4 atos. Então, são representações, intervalo de 5 minutos, vem outras representações. Então, cada bloco de representação é chamado de ato. Por isso, o alto só tem um ato. Então, é apenas um momento de representação que pode levar 15 minutos, meia hora, 1 hora, mas é um só, sem nenhuma interrupção e nenhum intervalo. E aí
geralmente satírico. Vocês perceberam os personagens? Como tem personagens que representam muito bem as nossas classes sociais, nossas camadas sociais. Estamos bem representados ali, não é verdade? Então agora vamos ver então um breve trecho do Alto da Barca do Inferno. Esta barca para onde vai? Vai para a Ilha Perdida e há de partir logo. E para lá vai o senhor? Sou o senhor a vosso serviço. Parece-me isso um cortiço. Por que haver de de fora? Pois bem, por que terra passais? Para o inferno, senhor? Uma terra sem sabor. O quê? Mas também disso zombais? E que passageiros achais para tal embarcação? Vejo-vos eu em feição para ir no nosso cais. Eu não. E que esperas ter salvação? Deixei quem reza sempre por minha vida. Quem reze sempre por ti? Tu, que viveste a teu prazer, pensas que tens salvação? Embarcai agora! Embarcai! Vou acomodar a tua cadeira, assim como fiz com a de teu pai. O quê? O quê? O quê? Meu pai está lá. Embarcai depressa! Em vida escolheste o luxo e a tirania. Não há aqui outro navio. Mereces apenas este. Não! Para outra barca me vou. Ou da barca, para onde is? Ô barqueiro, não me ouvis? Respondei-me. Oh, por Deus, perdido estou. Logo eu que em vida fui bom. Que quereis? Que me digais se esta é a barca do paraíso. Sim. Que desejais? Que me deixais embarcar. Sou fidalgo de solar. É bom que me recolhais. Não se embarca, tirania, nesta barca divinal. Não sei por que negas a entrada, minha senhoria. Para a vossa vaidade, muito pequena essa barca. Para senhor de bom nome, não há aqui mais cortesia. Levai-me desta ribeira. Não entrarás neste navio. Aquele ali vai mais vazio. Ali a cadeira entrará, o rabo caberá e todo o vosso senhorio. Ireis ali mais espaçoso, vossa arrogante senhoria, a pensar na vossa tirania contra o povo pobre e queixoso. E por que não fostes generoso, desprezastes os pequenos e fostes arrogante? Vamos, vamos. Deixe. Muito divertido, não é? Seria cômico se não fosse trágico, não é? Porque ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então foi muito bem representado, né, esse trecho do Alto da Barca do Inferno. Então vamos rever um pouco das características da obra de Gil Vicente. Então é uma sátira. Esse Alto da Barca do Inferno é toda uma sátira. Então vocês percebem que tem o barco que vai para o inferno, o barco que vai para o céu. E à medida que vão chegando as pessoas, eles vão sendo ensinados, explicados e são solicitados a embarcar naquele barco que ele é merecedor, consequência da forma como ele viveu. E aí nós vimos as personagens, né? Então ele usa de alegorias. A temática sempre religiosa, vocês percebem. Esse é a fundamental característica que ele traz lá do trovadorismo. Gil Vicente viveu no período do humanismo, mas ele tinha seu pezinho lá na era medieval, né? Com essa religiosidade e a forma de escrever. Texto escrito em versos, mesmo esse texto que foi o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Compadecida, que é contemporâneo a nós, vocês já devem ter visto, o Alto da Compadecida, eles são todos textos escritos em versos. É como se você estivesse lendo um poema, todo rimado, todo trabalhado nas rimas, nas palavras, e aí versos. Então, um poema, é uma obra de arte.
um teatro moralizante e pedagógico. Então, qual a intenção de Gil Vicente ao escrever essas peças teatrais de cunho religioso? Qual é a intenção? Ele tinha a intenção de ajudar as pessoas a entender que se errasse, ia para o inferno. Se fizesse as coisas certas, ia para o céu. Então, dessa forma, o teatro é classificado como moralizante e pedagógico. Como eu disse anteriormente, nesta época ainda existia muito analfabetismo. Se hoje, 2023, ainda há uma porcentagem de pessoas que não sabem ler e escrever, agora calculem nesse período pós-medieval, no início da produção textual, da forma de se imprimir, que antes não era possível. Com a invenção da imprensa por Gutenberg, foi possível imprimir. Ele inventou a imprensa. A partir daí começou-se a divulgar a Bíblia, literatura, os textos, romances, poemas. Então foi a partir daí. Mas antes disso, tudo que era escrito era manuscrito, era escrito à mão. Então, era difícil as pessoas ter acesso, não tinha como a pessoa ter acesso ao conhecimento nessa época. Então, teatro, não só na época de Gil Vicente, mas também na época em que os portugueses vieram para o Brasil e aqui encontraram os povos indígenas, eles usaram o teatro também para catequizar os índios, né? Então, eles perceberam que o teatro era uma ferramenta muito importante, mas eles herdaram esse conhecimento, os portugueses que vieram para o Brasil, herdaram de Gil Vicente. Gil Vicente é o pai do teatro, ele que usava o teatro para moralizar e para ajudar as pessoas a entender o certo e o errado. Continuando. Exaltava as virtudes humanas e condenava os vícios da sociedade e também criticava os indivíduos corruptos da igreja. Nos autos, ele coloca esses personagens, né, de caráter popular, mas traz as características do comportamento das pessoas da época, da sociedade, certo? Então, nós vimos o teatro português, Gil Vicente, o pai do teatro português. Ele é fundamental, ele é o centro da época do humanismo. Então, nesse período, começou-se a divulgar o antropocentrismo. Vocês viram em aula anterior o que é o antropocentrismo. Com o início da ciência, o avanço dizemos agora, né? A ciência avançou bastante, mas naquela época já existiam alguns experimentos empíricos, né? Do conhecimento popular. E com a invenção da imprensa, começou-se a divulgar os conhecimentos, a ciência, a literatura. Então, foi a partir daí. Então, nós vimos que foi a partir daí que o homem começou a ter ciência, começou a pensar, nem tudo é céu ou inferno. Eu não tenho que depender só da igreja para decidir a minha vida, porque até então, tudo que era decidido dentro da sociedade era pautado na religião, era central, a igreja era central. Então, o antropocentrismo deixou isso de lado, mas a ciência ajudou muito para isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!